Olá, tudo bem? Espero que esteja tudo bem com você, pois nós estamos começando mais um estudo, né? É o tema 6 da série do Apocalipse, né? E que nós vamos falar hoje sobre o Apocalipse 8 e 9. A gente já estudou o Apocalipse 7, né? Que é o capítulo que fica separando, né? O 6 do 8. É porque não emenda, não dá emenda ali. Ali precisava falar daquele tema no Apocalipse 7. Então já passamos por ele. E agora nós vamos para o capítulo 8 e 9. E no capítulo 8 e 9 ele vai falar sobre o quê? Sobre as sete trombetas. E nós vamos entender o que significa essas sete trombetas, tá bom? Então, antes de nós começarmos, eu queria fazer uma oração com vocês, para que Deus proteja você, proteja a mim, proteja todos nós, a sua família, e que Ele abra o nosso entendimento para entender a palavra de Deus. Vamos orar? Santo Espírito, obrigado porque o Senhor é um Deus de amor, um Deus que cuida. E um Deus que tem o conhecimento, é conhecimento. O Senhor é amor, é tudo. Então eu peço que o Senhor venha estar com um amigo que está vendo esse vídeo, assistindo, estudando a tua palavra através desses vídeos e que ele venha entender plenamente o Senhor Jesus no livro do Apocalipse. E esteja comigo que estou explanando esse estudo. Me proteja e nos livre de todo mal. Eu oro ao Senhor em nome de Jesus Cristo. Amém. Que bom. Então, hoje vamos falar dos capítulos 8 e 9 do Apocalipse, né? Como a profecia é algo que se amplia, então a profecia é algo que se amplia. Ela nunca fica estagnada, parada, ela se amplia e vai mostrando mais coisas, certo? Nós teremos uma terceira linha histórica desenvolvida no Apocalipse. Nós vimos já as sete igrejas, sete selos, e agora nós vamos ver as sete trombetas. Olha que legal, né? Todos esses eventos têm o seu cumprimento ao longo da história da era cristã. Todos eles, desde Gênesis lá até hoje, está desenvolvido nessa história do povo de Deus, do povo da era cristã. Então, e hoje nós vamos estudar então a respeito dessas sete trombetas. Em que momento da história elas foram tocadas? O que significa o toque de uma trombeta na Bíblia? Então nós vamos ver hoje. E quais trombetas ainda faltam ser tocadas? São perguntas que hoje nós iremos responder. Vamos olhar então para os capítulos 8, 9 e também dar uma passadinha no capítulo 11, certo? E descobriremos que essa terceira linha histórica que será desenvolvida nesse livro, no livro do Apocalipse, né? Um detalhe interessante sobre esse tema é que as linguagens, as imagens usadas são complexas. E as implicações, elas envolvem vários eventos históricos ao longo da era cristã. Então vamos primeiro entender de que se trata o toque da trombeta e aí a gente vai entender tudo o que está falando. A gente precisa ir por passo, certo? Abra sua Bíblia aí no Apocalipse 8, versículo 7. Olha só o que diz lá. Abriu? Apocalipse 8, deixa aberto aí, tá bom? Aí a gente vai decorrendo em todo ele, tá bom? Até depois nós voltamos e continuamos o estudo, tá bom? Então vamos lá. E o primeiro anjo tocou a trombeta, a sua trombeta, e houve saraivada e fogo misturado com sangue, e foram lançados na terra. E queimou-se a terça parte das árvores e toda a erva verde que foi queimada. Quando é tocada a primeira trombeta, o que isso significa? Primeiro, temos que olhar a pergunta na Bíblia. O que significa o toque de uma trombeta? Você se lembra que quando o povo de Israel saía à batalha, sempre iam trombeta junto com o exército? Você se lembra no dia que caiu a cidade de Jericó? Por exemplo, né? As trombetas foram trocadas e os muros caíram? Caíram. Então, a trombeta na Bíblia está associada a temas bélicos, a guerras, momentos de guerras. Ela era usada para o combate, a trombeta. Também era tocada no dia da expiação, por exemplo, ou quando as festas religiosas se aproximavam. E nesse contexto, a trombeta servia para juntar um ajuntamento solene do povo para as festas religiosas. Nós iremos ver
de que as trombetas no Apocalipse, elas têm a ver com movimentos bélicos, com guerras que aconteceram ao longo da história, também envolvendo o povo de Deus. No toque dessa primeira trombeta, foi dito que saraivada de fogo misturada com sangue foram atiradas à terra. Qual é esse primeiro toque de trombeta? Alguns veem no toque das trombetas o cumprimento de juízos divinos que se abateram sobre Jerusalém, sobre aqueles que tiveram o privilégio de ser o povo da aliança, mas rejeitaram o Messias e se opuseram ao Evangelho. Você está lembrado de um texto na palavra de Deus, quando é dito assim, que Cristo veio para os que eram seus e os seus não receberam? Quando os judeus rejeitaram a Cristo como Messias, o juízo veio sobre a nação por causa dessa rejeição. E esse juízo aconteceu no toque da primeira trombeta. Alguns estudiosos veem nesse primeiro toque as cenas da destruição de Jerusalém no ano 70. Que Tito, né, o imperador romano Tito, foi quem invadiu Jerusalém. Naquele ano, ele destruiu a cidade e o templo de Salomão. Flávio Joséfo, que é o historiador do primeiro século, ele diz que morreram tantos judeus que nas escadarias do templo o sangue parecia uma correnteza de água. Tantos que foram os mortos no ano 70. É forte, né? Então, o toque da primeira trombeta seria uma referência ao juízo sobre Jerusalém no ano 70, de 70 de nossa era, né? Em seguida, vemos um toque de uma segunda trombeta. Apocalipse 8, versículo 8. Leia o versículo 8 agora. Diz assim: E o segundo anjo tocou a trombeta e foi lançada no mar uma coisa como uma grande morte ardendo em fogo, um grande monte, né, ardendo em fogo, e tornou-se em sangue a terça parte do mar. Versículo 9, olha só o que diz. E morreu a terça parte das criaturas que tinham vida no mar. E perdeu-se a terça parte das naus, dos barcos, né? A segunda trombeta nos remete à queda de Roma, que caiu devido às invasões de tribos bárbaras que finalmente provocaram a queda do Império Romano no Ocidente. De fato, depois do ano 70, quando Jerusalém foi destruída, Roma Imperial passou a ser vista como uma nova Babilônia. Porque, como aquela do passado havia destruído o templo dos judeus e a cidade de Jerusalém. Vocês estão lembrados que Rômulo Augusto foi o último imperador de Roma? Imperador romano, né? Quando caiu o Império Romano do Ocidente em 476, nós temos nessa queda o toque da segunda trombeta. E por que cai o Império Romano? Porque foi o Império Romano que se opôs aos seguidores de Cristo. Com isso, a gente está entendendo de que as trombetas são juízos divinos contra os opressores do povo de Deus. No ano 70, os judeus levaram Cristo à cruz e oprimiram seus seguidores. Veio a destruição de Jerusalém. Depois, os Césares continuaram a perseguição aos cristãos. Veio a queda do Império Romano. Então, o toque da trombeta é uma sentença, um juízo divino contra os inimigos do povo de Deus. E, de fato, o Império Romano, que havia dominado a maior extensão possível de terra do que qualquer império que veio antes dele, caiu de uma forma incrível sob a mão divina, que usou nesse contexto tribos bárbaras, 10 tribos bárbaras, para invadir a Itália e finalmente provocar a queda do imperador. Quando cai Roma, cai... Qual é o outro império mundial que veio a dominar? Você não tem nenhum império mundial após Roma. Roma foi o último império que conseguiu unificar o planeta Terra. Ele cai não para um outro império que se levantará, mas para tribos bárbaras que nem unidas estavam. Você não vê nisso a mão de Deus? Você está lembrado também que na profecia de Daniel, da estátua, né, de Nabucodonosor, do capítulo 2, você tinha uma estátua com 10 dedos.
Esses 10 dedos simbolizavam as 10 tribos que viriam para destruir o Império Romano. Assim, o levantar e o quedar dos impérios tem a ver com a ação divina na história. E quando hoje a gente ouve falar dessas potências mundiais, dos G20, né, e outros mais, essas nações elas estão aí liderando o nosso planeta, mas claro que com a permissão divina. E nada acontece nesse planeta sem que Deus permita. Então o homem pode até achar que ele domina de certa forma, mas o agente da história, aquele que está dirigindo a história, é o próprio Deus. E quando ele quer, ele coloca, ele tira reis. Uma prova disso é a queda do comunismo. O evangelho não entrava nessas regiões comunistas. Deus provocou a queda do comunismo. As fronteiras foram abertas e o evangelho entrou. Então Deus é o ser que comanda a história e coloca e tira reis. E ele usa os juízos contra aqueles que oprimem também seu povo. A terceira trombeta, Apocalipse 8, versículo 10. Abra comigo lá. Apocalipse 8, versos 10. Diz assim: E o terceiro anjo, vamos ler até o versículo 11, tá bom? E o terceiro anjo tocou a sua trombeta e caiu do céu uma grande estrela ardendo como uma tocha e caiu sobre a terça parte dos rios e sobre as fontes das águas. Versículo 11. E o nome da estrela era Absinto. E a terça parte das águas tornou-se em absinto, e muitos homens morreram nas águas, porque se tornaram amargas. A terceira trombeta fala da queda de uma grande estrela. Em Apocalipse 1, versículo 20, diz lá que as estrelas significam anjos. Essa grande estrela que caiu do céu, ela pode ser uma referência à expulsão de Lúcifer do céu. Porque diz o texto de Isaías e Ezequiel, de que esse querubim cobridor, ele foi expulso do céu. Então Satanás foi expulso das cortes celestiais. Já no livro de Apocalipse, também os anjos, eles claramente são representados por estrelas. Assim nós podemos ver nessa grande estrela um símbolo de Satanás. Agora existe um outro elemento ainda na terceira trombeta. Nós temos aqui a queda de outras estrelas, representando uma apostasia da igreja cristã. Porque se estrela significa anjo, ela também significa mensageiro. E os líderes das igrejas eram chamados de mensageiros. Por isso o Apocalipse, nas 7 cartas, diz ao anjo ou mensageiro da igreja de Éfeso, ou ao anjo ou mensageiro da igreja de Esmirna, e aí por diante. E quando nós chegamos no Evangelho de Judas, capítulo 1, versículo 12 e 13, lá nós vemos os líderes ou os mestres da época sendo chamados de estrelas errantes, que estavam reservadas para as trevas. Então esses falsos líderes religiosos são chamados por Judas de estrelas errantes. Como resultado disso, o ensino na igreja foi corrompido. Aqui nós temos a intenção do Apocalipse em dizer de que as águas ficaram em absinto, amargas. Jesus nos convida para irmos juntos às águas tranquilas, conhecer a verdade pura e cristalina. Mas esses líderes errantes, eles provocaram a água doce, agora em amargas. Olha só. Ou seja, eles distorceram o conhecimento da palavra. Jesus disse também que ele é a água da vida que pode alimentar as pessoas, mas a água agora ela é amarga. Por quê? Porque a tradição assumiu o lugar da palavra e a palavra se perdeu. Então a terceira trombeta fala da queda de Satanás, da influência dele sobre os líderes religiosos que começaram a disseminar o erro e a heresia. E com isso as pessoas perderam a fonte do quê? Da água da vida. Chegamos à quarta trombeta agora. Apocalipse 8, versículo 12 e 13. Olha só o que diz lá.
E o quarto anjo tocou a sua trombeta e foi ferida a terça parte do sol, e a terça parte da lua, e a terça parte das estrelas, para que a terça parte deles se escurecesse, e a terça parte do dia não brilhasse, e semelhantemente à noite. Versículo 13. E olhei e ouvi um anjo voar pelo meio do céu, dizendo com grande voz: Ai, 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 dos que habitam sobre a terra, por causa das outras vozes, das trombetas, dos 3 anjos que estão para por tocar. Então agora aparece nessa quarta trombeta uma águia. E ela diz assim: Ai, 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 dos habitantes da terra. Porque ainda 3 trombetas tocarão, e essas 3 trombetas são comparadas aos 3 ais de Apocalipse. Então você tem 3 ais. Eles são a quinta, a sexta e a sétima trombeta. Um outro detalhe interessante que nós vimos aqui é que nesse toque da quarta trombeta, ela já anuncia as 3 que ainda tocarão. E cada uma delas com a quinta trombeta, o primeiro ai, a sexta trombeta, o segundo ai, e a sétima trombeta, o terceiro ai. Mas no toque da quarta trombeta, você tem aqui o sol e a lua e as estrelas sendo afetadas. Por esse toque, o que representa isso? O sol, a lua e as estrelas são conjuntos de astros criados por Deus para iluminar a Terra. Então esses astros têm a função de iluminar o planeta. Mas agora eles são afetados. Por quê? Porque aqueles responsáveis por iluminar a Terra não mais estão iluminando. Nós podemos entender que as cenas da quarta trombeta nos remetem ao período escuro da Idade Média, dos 1260 anos, que começou no ano 538 e terminou no ano 1798. A Idade Média não é também chamada a Idade das Trevas? Por quê? Porque a luz da palavra de Deus deixou de brilhar. A Bíblia foi tirada do povo e o conhecimento ficou restrito a pouquíssimas pessoas. E essas pouquíssimas pessoas tentaram manter a palavra de Deus viva. Deus é maravilhoso, né? E aí, quando você vai para a história, você descobre lá os valdenses, olha só, os albigenses e outros povos que tentaram se manter leais à palavra de Deus. Mas, de fato, o que dominou foram as trevas da escuridão espiritual e da falta do conhecimento. Quais são as últimas 3 trombetas? A quinta é chamada também de primeiro ai. Olha só. Apocalipse 9, versículo 12. Abre agora lá, só deixa aberto no 8 lá. Agora vamos para o 9, versículo 12. Olha só o que diz lá. Apocalipse 9, versículo 12. Diz assim: Passado e já um ai, eis que depois disso vem ainda 2 ais. Então o verso 12 é a conclusão da quinta trombeta. Então a quinta trombeta é o primeiro ai. Então vamos à quinta trombeta. Apocalipse 9, versículo 1 agora. Versículo 1. Lá diz assim: E o quinto anjo tocou a sua trombeta e viu uma estrela que do céu caía na terra. Ele foi-lhe dada a chave do quê? Do poço do abismo. A palavra abismo é usada no Apocalipse também para a terra, o planeta. Quem é essa estrela que surge agora? Quem é essa estrela que surge agora? Segundo a tradição, Maomé afirmou ter recebido a visita do anjo Gabriel e que lhe trouxeram uma mensagem do céu. Uma dessas mensagens é que Jesus não era o Filho de Deus, mas apenas um profeta. A profecia indicava que Maomé tinha sobre si o anjo do abismo, chamada de Apolion no Apocalipse. Também sabemos que Satanás pode se transformar em anjo de luz, como está escrito em 2 Coríntios 11, 14. Né? Então, alguns veem no toque da terceira trombeta que o primeiro ai é o surgimento do islamismo.
Aparecendo então o profeta Maomé, que segundo a tradição ele entende que Jesus não é o Deus ou o Filho de Deus, mas apenas mais um profeta. E de fato eles consideram Cristo nessa linhagem de profetas, do qual Maomé tornou-se o principal. Então, alguns veem no toque dessa quinta trombeta o surgimento do islamismo. Queria chamar a sua atenção para mais um detalhe da quinta trombeta que aparece aqui no Apocalipse 9, versículo 10. Abre lá para nós, só mais alguns versículos, versículo 10 do capítulo 9. E tinham caudas semelhantes às dos escorpiões e aguilhões nas suas caudas, e o seu poder era para danificar os homens por 5 meses. Olha só, isso é detalhe. Então nós estamos falando do surgimento do islamismo. O que ele causaria danos aos homens por 5 meses? Temos que aplicar aqui o período profético dia-ano, certo? Você tem no mês 30 dias. O calendário judaico era assim, eram de 12 ou 13 meses com 30 dias. Você multiplica então 5 meses por 30, são 150 dias. Se cada dia representa um ano, 150 anos. Quando é que se cumpre esse período na história? Antes, porém, quero lhe explicar uma coisa. Que percebemos é que alguns ensinos do Alcorão são parecidos com a Bíblia. Você tem alguns ensinos do Alcorão que estão de acordo com o que a Bíblia também ensina. Agora, esse movimento, quando surgiu, e nós estamos falando aí mais ou menos do 6º para o 7º século, foi quando Maomé teria recebido suas visões e depois se torna o grande profeta desse movimento. Ele vai perseguir, de certa forma, aos cristãos. Talvez essa espada teria uma aplicação nesse sentido. E quando chegamos ao ano de 1299 até o ano de 1499, período este de 150 anos. Este aqui é o ápice desses movimentos de perseguição. Então nós datamos da profecia de 1299 a 1449, para ser mais exato, né? Por que essas datas? Porque em 27 de julho de 1299, Ottoman ele vai fundar o Império Otomano. E durante esse tempo os muçulmanos investiram contra a Grécia, mas não tiveram grandes resultados. Contando 150 a partir de 1299, nós chegamos a que ano? Soma aí. Tira 100 do 150, 1399. Mais 49 que sobra, né? Mais 50, né? Vai dar 1449. Nesta data, os muçulmanos venceram a Grécia e tiveram o domínio do Oriente da Europa. E isso impediu a passagem dos europeus para o Oriente e favoreceu também a descoberta da América. Você percebe como exatamente 150 anos da profecia se encaixa na história? Olha que interessante, né? Agora nós vamos emendar, completar com a 6ª trombeta. E você guarde essa data aí, 27 de julho de 1449, porque nós vamos voltar a ela, tá bom? Guarda aí. O que diz a 6ª trombeta? Apocalipse 9, versículo 13. Abre lá. Abriu? Então vamos lá. E tocou o 6º anjo a sua trombeta. E nós vamos ler o versículo 13, 14 e 15, tá bom? E abriu-se, e tocou o 6º anjo a sua trombeta, e ouviu uma voz que vinha das 4 pontas do altar de ouro, que estava diante de Deus. Verso 14, a qual dizia ao 6º anjo que tinha trombeta: solta os 4 anjos que estão presos junto ao grande rio Eufrates. Versículo 15, e foram soltos 4 anjos que estavam preparados para a hora e dia e mês e ano, a fim de matarem a terça parte dos homens. Olha só, mais uma vez volta aqui a expressão terça parte. Agora aparece um novo período profético. Qual é ele? O dia, a hora, o mês e o ano.
Vamos fazer essa conversão da nossa tabela profética? O que significa literalmente um dia, mês e ano? Uma hora, ou mais ou menos, uma hora é mais ou menos 15 dias. Um dia é igual a um ano. Um mês, 30 dias, é igual a 30 anos. E um ano é igual a 365 dias, 365 anos. Se nós somarmos essa expressão hora, mês, dia e ano, aplicando o princípio profético de dia e ano, nós chegamos ao ano, que ano? Ao ano 391 anos e 15 dias. Olha só que interessante, né? Esse é o período profético. A partir de quando? A partir de 1449 acontece o toque da quinta trombeta. Se nós pegarmos agora o dia 27 de julho de 1449 e viajarmos 315 anos e 15 dias para frente, nós vamos chegar ao dia 11 de agosto de 1840. E o que aconteceu em 11 de agosto de 1840? A queda do Império Otomano. Você percebe como a profecia caminha aliada à história? Então, o Império Otomano, que surgiu lá no século XIII, ele vai cair aqui no século XIX. E ele cai 391 anos e 15 dias após a fundação do Império. Isso nos conduz a 11 de agosto de 1840. A Bíblia já apontava a queda do Império Otomano nesse momento aí. E a queda do Império foi para 4 potências cristãs da Europa. Um outro detalhe interessante, houve um homem chamado Josias Litt, que viveu nesse período e ele estudou as profecias de Daniel e Apocalipse, com outro amigo dele chamado Guilherme Miller, que nós iremos ver em outro estudo. Ele concluiu de que o segundo advento de Cristo, que eles estavam pregando, só poderia ocorrer após o toque dessa trombeta, dessas trombetas. E o que Apocalipse 9 está predizendo? A queda do Império Otomano, que nos seus cálculos seria no ano de 1840 e no mês de agosto. Ou seja, eles estudando as profecias, chegou ao ano, ao mês, ele só não disse que era no dia 11. E a história depois veio a confirmar que no dia 11 daquele mês aconteceu a queda do Império Otomano. Quando se estuda a profecia, a gente entende como que Deus caminha com o seu povo ao longo da história e como que ele coloca e tira reis para seus propósitos. Pois bem, a sexta trombeta é também chamada o segundo ai. Agora falta apenas a sétima, que é o terceiro ai. O que diz Apocalipse 11? Agora vamos para Apocalipse 11. Abra sua Bíblia aí, dois capítulos à frente, né? 10, 11. Abra no capítulo 11, versículo 15 a 17. Olha só o que diz lá. E o sétimo anjo tocou a sua trombeta, e houve no céu grandes vozes, né, que diziam: os reinos do mundo vieram a ser de nosso Senhor e do seu Cristo, e ele reinará para todo sempre. E os 24 anciãos que estão assentados em seu trono diante de Deus prostraram-se sobre os seus rostos e adoraram a Deus. Versículo 17, dizendo: graças te damos, Senhor, Deus Todo-Poderoso, que és e que eras e que hás de vir. Quem tomastes o teu grande poder e reinaste? Percebeu um detalhe? Quando é tocada a sétima trombeta, o que acontece? Deus passa a reinar. E quando é que Deus passará a reinar? Quando Cristo voltar a essa terra. Assim nós podemos concluir de que o toque da sétima trombeta é a própria volta do Senhor Jesus Cristo. Amém? Isso. O texto nos oferece mais um detalhe interessante. Em Apocalipse 1, versículo 8, lá diz o seguinte: eu sou o alfa e o ômega, o princípio e o fim, diz o Senhor, que é, que era e que hás de vir, o Todo-Poderoso. Perceberam aí os 3 tempos verbais?
Deus diz assim: eu sou o Alfa e o Ômega, aquele que era passado, que é presente e que há de vir futuro. Quando vamos para Apocalipse 4, versículo 8, lá, e os quatro seres viventes, tendo cada um deles, respectivamente, 6 asas, estão cheios de olhos ao redor e por dentro, não tem descanso nem de dia nem de noite, proclamando: Santo, Santo, Santo é o Senhor Deus, o Todo-Poderoso, aquele que era, que é e que há de vir. Olha só, no Apocalipse 4, versículo 8. Então, no Apocalipse, Deus sempre é representado como sendo aquele que era passado, aquele que é presente, aquele que há de vir futuro. Você percebeu que aqui na sétima trombeta, no Apocalipse 11, versículo 17, diz que ele é o Senhor Deus Todo-Poderoso, que é e o que era, mas não aparece aqui mais a expressão que há de vir. E por que não aparece? Porque ele já voltou. Porque o toque da sétima trombeta é a volta de Jesus. Agora veja o que diz o apóstolo Paulo, lá em 1 Tessalonicenses 4, versículo 16. Abra lá a Bíblia, a palavra de Deus, em 1 Tessalonicenses 4, versículo 16. Porque lá está escrito assim: porque o mesmo Senhor descerá do céu com alarido e com voz de arcanjo e com a trombeta de Deus, e os que morreram em Cristo ressuscitarão primeiro. Quando é que Cristo vai descer dos céus? Quando a trombeta for tocada. Então nós podemos crer que o toque da sétima trombeta, ela representa a própria volta de Cristo a essa terra. Com isso nós concluímos que 6 trombetas já tocaram. Só falta uma ser tocada. Então nós vemos aqui que Jesus está se aproximando. Alguém disse: já ouvimos passos de um Deus que se aproxima. Ou seja, ele está voltando em glória e majestade para começar a reinar. E que reino é esse? Em Daniel 2, lá tinha uma estátua que tinha 4 metais. Lembram? Ouro, prata, bronze e ferro. E os pés, né, de barro e ferro misturado. Eles representavam respectivamente a Babilônia, a Medo-Pérsia, a Grécia e Roma. Assim está escrito lá. Depois, quando saímos das pernas de ferro, que é Roma, nós vamos para os dedos, representados na profecia pelas tribos bárbaras. E quando é que surge na história essas 10 tribos bárbaras? No século IV. O historiador Eduardo Gibbon diz que foi no ano 352 que começaram as invasões bárbaras no território da Itália. As tribos bárbaras provocaram uma queda do Império Romano. E depois dessas tribos nós temos o nascimento da Europa. As primeiras 7 nações vieram dessas 7 tribos. Hoje nós temos uma Europa já organizada. E o que diz em Daniel 2, versículo 44? Abre lá. Daniel 2, versículo 44. Lá diz o seguinte: será nos dias desses reis, ou seja, na moderna Europa, que Deus do céu vai suscitar um reino que jamais será destruído. Então, o quinto reino o quinto reino da profecia é o reino de Cristo. E depois de Roma não haverá outro reino mundial. É por isso que a unificação da europeia, ela não pode acontecer. Porque a profecia diz que ela não pode acontecer, esses reinos jamais se ligariam. E ainda que eles falem hoje de uma união europeia, de fato não existe essa união. Ela não é política, ela não é comercial, ela não é financeira, a moeda não é a mesma. Tudo separado, não se une. E agora nós tivemos aí uma crise com a saída da Grã-Bretanha da União Europeia. Isso só mostra que nunca aconteceu essa união. E é entendido então que nós estamos vivendo agora apenas aguardando o toque da última trombeta. E quando essa trombeta for tocada, Jesus voltará para quê? Para restabelecer o seu reino de glória. Paulo diz: ressoada a trombeta de Deus, ele vai descer dos céus e eu
e você estamos diante do maior evento da história humana, a volta de Cristo. E o que nós precisamos hoje? É fazer o devido preparo para receber a Cristo, quando Ele voltar em glória e majestade. Eu queria convidar você a refletir se as trombetas foram tocadas ao longo da história, se foram juízos de Deus contra os inimigos do povo de Deus. No toque dessa sexta trombeta, os inimigos do povo de Deus também serão afetados. E de que forma elas serão afetadas? Vejam aqui no Apocalipse 6, versículo 14, em diante, né? Eles vão fugir e pedir aos montes, aos rochedos, que caiam sobre eles. Ou seja, eles serão afetados por esse juízo da sétima trombeta. Então você vai ter apenas dois tipos de reação. Os ímpios que estão sendo afetados pelo juízo, e eles vão fugir e pedir a morte. E do outro lado, você tem um grupo de salvos que estará pronto para receber Jesus, nosso Salvador. E de acordo com a profecia de Isaías 25, eles dirão assim: eis que este é o nosso Deus, o qual aguardávamos, e Ele nos salvará na sua salvação, alegraremos-nos e nos exultaremos, né? Eu e você só estaremos entre esses grupos, um desses grupos. Que grupo você vai escolher? Estar entre os que estão perdidos, que vão para a morte, fugir da glória, da volta de Jesus? Ou estar entre aqueles que estão prontos e receberão a Ele em glória e majestade? Outro dia, eu vi um professor ensinando uma coisa muito interessante. Sabe por que esses ímpios fogem tão desesperados da volta de Jesus? Sabe por que eles dizem assim? Que ninguém pode suportar a glória da sua volta? É porque esse que volta sobre as nuvens não é um estranho para eles. Eles sabem de quem ele se trata. Eles ouviram falar muito dele. Eles estiveram até dentro das igrejas. Eles fizeram estudos bíblicos. Eles conheceram quem é esse Jesus. Mas de fato eles nunca se entregaram completamente. Esse é o problema. O coração sempre foi dividido. Sirvo ao Senhor, estou dentro de uma igreja, mas o coração não é inteiro do Senhor. E porque o coração não é inteiro do Senhor, o que domina é o homem. Eu volto então à expressão que Jesus usou. Quer vir após mim? Negue-se a si mesmo. Cristianismo é renúncia, é negar a si mesmo, é não fazer o que você acha certo, o que é a sua vontade, é fazer o que a Bíblia diz ser certo. E o que é a vontade de Deus? Render-se ao senhorio de Cristo não é fácil. Dizer que Ele é o meu Salvador pode ser simples, mas dizer que Ele é o meu Senhor, que agora Ele vai dominar a minha vida, os meus pensamentos, é tudo que eu fizer vai ser de acordo com a vontade dEle, isso não é fácil. Isso só pode acontecer pela habitação do Espírito Santo na nossa vida. Eu queria que você se perguntasse: o meu coração é inteiramente dele? Estou pronto para a sua vinda? Pense nisso agora. Não será maravilhoso pensar no dia em que Jesus voltar a essa terra e todos os problemas que hoje nós vivenciamos, eles terão fim? A volta de Cristo será o maior evento da história humana. E Ele vem para dar a recompensa àqueles que o aguardavam. Nós temos que pensar seriamente em nossa salvação. E essa doutrina da volta de Cristo, ela é fundamental na palavra de Deus. Vocês perceberam que as 7 igrejas caminham para a volta de Jesus com Laodiceia? O 7º selo a se abrir aponta para a volta de Jesus. A 7ª trombeta a ser tocada também aponta para a volta de Jesus. Sabe o que significa?
toda a profecia caminha para a volta de Jesus. Você entende agora por que nós nos chamamos adventistas? Porque nós cremos no advento, que ele vai voltar. E se você não crê, não sabe nada da volta de Jesus, você está perdendo a essência do cristianismo. Porque tudo que religião trabalha é o preparo para o céu. Agora, se você está numa igreja que nem ensina sobre a volta de Cristo, amigo, saia correndo daí. Você está perdendo o seu tempo. Está te enganando. Não, estão te iludindo. Porque tudo que nós lemos nesse livro é para preparar a gente para a volta de Jesus. E se a gente não sabe disso, nós estamos sendo enganados, iludidos. Mas quando a gente se apodera desse conhecimento, a nossa vida é transformada. Nós queremos ir para o céu e não queremos ir sós. Nós, não é verdade? Você quer levar seus filhos, sua esposa, sua família. Nós queremos as pessoas que nós amamos também no céu. De uma forma especial, nossos cônjuges, nossos pais. Você quer ir para o céu? Certamente que você quer. Quer levar as pessoas que você ama? Certamente. O que você está fazendo para isso? O que você está fazendo para isso? Você está anunciando que Jesus está voltando? Se você não está se preparando, como é que você vai levar alguém? Por isso eu queria orar com você agora, para que nós tivéssemos em nosso coração sincero desejo de nos preparar para a volta dele. Ah, Robson, como que eu faço isso? Nós vamos aprender aqui na Bíblia. Continue fazendo esse estudo. Agora feche seus olhos, vamos orar. Santo Deus, esteja com esse amigo que está estudando a tua palavra, que se rendeu ao Senhor. Esteja com ele, Pai. Ajuda ele a continuar no estudo da Bíblia, do Apocalipse, nesse canal, e que ele venha a entender plenamente a tua vontade. Encha ele com o teu poder. Prepara-o e o ajude para o batismo nas águas e o teu batismo do Espírito. Eu oro ao Senhor não porque haja algum mérito em mim, mas nos méritos do meu Senhor e Salvador Jesus Cristo. Amém. Obrigado por você ter permanecido comigo aqui, estudando a palavra. Obrigado porque Deus, Ele conhece o seu coração e Ele quer o melhor para você. Foi um estudo demorado, mas era necessário, tá bom? E como eu sempre digo, né? João 4:24. Deus é espírito e importa que os seus adoradores o adorem em espírito e em verdade. Então fique com Deus e até o próximo estudo. Tchau. Fica com Deus, tá bom? Que Deus abençoe você.